Graça e paz, meus irmãos. Nós estaremos lendo, neste momento, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. E faremos o nosso momento devocional nesta passagem. Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 ao 27. São versículos que vão falar sobre os dois fundamentos. E o tema da nossa devocional é estabelecendo os fundamentos da nossa vida. Portanto, nós estaremos lendo Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 ao 27, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caindo a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos fazer uma oração para que, pedindo para que Deus ilumine o nosso coração e a nossa mente, para que possamos compreender a sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós estamos diante da tua palavra, nós estamos diante dos teus ensinamentos. Abra o nosso coração, abra a nossa mente, nos dê iluminação por meio do teu Santo Espírito, para que possamos compreender a tua palavra, para que a nossa vida esteja edificada na tua palavra, na tua vontade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos esta passagem, tratando sobre os dois fundamentos, uma pergunta vem de imediato à nossa mente. Onde nós temos estabelecido os fundamentos da nossa vida? Onde nós temos fundamentado o nosso coração? Será que nós temos fundamentado o nosso coração em experiências de vida? Experiência de amigos, de pessoas que contam as suas experiências no Facebook? Será que nós temos estabelecido a nossa vida em teorias filosóficas? Em palavras de pessoas que trabalham fazendo terapia, trabalham ajudando outras pessoas com experiências autônomas de vida? Será que nós temos fundamentado a nossa vida em livros de autoajuda, em conselhos de pessoas ímpias que dizem não crer em Jesus Cristo, dizem não crer que a palavra de Deus é verdadeira, eficaz? Quando nós estamos passando por momentos de incerteza, momentos de dificuldade, de aflição, quando nós estamos passando por momentos de ansiedade, dúvidas, será que nós buscamos fundamentar o nosso coração para termos um pouco de paz em conselhos que não são norteados por Deus, não são norteados por sua palavra? Será que nós confiamos a nossa vida em filosofias partidárias? Será que nós confiamos tanto na ciência que nós esquecemos do Deus da ciência que criou
todas as coisas? Permitiu que o homem desenvolvesse a ciência? Será que é no objeto que nós entregamos toda a nossa confiança, em vez de entregarmos em Deus, que criou, que sustenta, que mantém todas as coisas? A parábola dos dois fundamentos nos ajuda a enxergarmos onde devemos fundamentar a nossa vida. Jesus Cristo estava terminando o seu sermão, assentado no monte. Ele estava chegando ao fim dos seus ensinamentos, e após ensinar uma porção de coisas práticas para a vida de todo aquele que crer nele, depois de ensinar tantas coisas que são úteis para a nossa vida cristã, ele trata a respeito desta parábola dos dois fundamentos. E parafraseando ela, Jesus diz: todo aquele que fundamenta sua vida na palavra do Senhor é prudente, assim como aquele homem que constrói a sua casa sobre uma rocha, sobre um lugar firme, sobre um lugar inabalável. Jesus está dizendo que todo aquele que ouve os seus ensinamentos, que ouve o seu evangelho, que ouve a palavra de Deus com atenção, com a intenção de praticá-la, é comparado a um homem sensato, a um homem cauteloso, que constrói a sua casa em um lugar firme, bem estabelecido, que tempestade nenhuma, que efeito da natureza nenhum pode abalar. É isto que Jesus está ensinando. Ele está ensinando que a nossa vida deve estar estabelecida nos seus ensinamentos, nos seus conselhos, e não em conselhos humanos, em ensinamentos humanos extraídos apenas da experiência antropocêntrica, apenas na experiência autônoma do homem que busca consolidar a sua vida, saciar as suas dúvidas e as suas necessidades em si mesmo, em seus próprios conselhos, que muitas vezes são conselhos tolos, são conselhos que não ajudam a resolver as dúvidas, os problemas, as dificuldades, conselhos que nos levam a um caminho sem saída. Todo aquele que ouve com muita atenção os ensinamentos de Jesus Cristo, absorvendo tudo aquilo que é possível das suas palavras para colocar em prática no seu dia a dia, este é sensato. Este homem está buscando consolidar a sua vida na verdade e naquilo que pode dar esperança. Os conselhos humanos dão esperança, mas uma esperança superficial, uma esperança cega. Mas a esperança que Jesus Cristo dá por meio dos seus ensinamentos é uma esperança viva, uma esperança que nos faz enxergar do outro lado do muro, que nos faz enxergar do outro lado da onda que está à nossa frente, ofuscando a nossa direção. Nós precisamos fundamentar a nossa vida em Cristo. Nós não podemos buscar no Facebook palavras, experiências, teorias para tentar consolidar a nossa vida, porque nós não vamos achar uma base sólida. Nós vamos achar algo arenoso, algo que não nos permite fixar os nossos pés para uma caminhada firme, uma caminhada inabalável, uma caminhada onde as dificuldades, as circunstâncias do momento e da vida nos abalem.
É somente em Cristo que nós devemos buscar a consolidação da nossa vida. Os fundamentos da nossa vida precisam estar nos ensinamentos de Cristo. Quando nós lemos o Sermão do Monte, nós vemos ali ensinamentos práticos. Nós vemos ali Jesus falando de coisas práticas do dia a dia que precisam ser resolvidas, que precisam ser vividas com sabedoria, com a sabedoria que vem do alto, não com a nossa própria sabedoria falha, não com a sabedoria de pessoas que não creem em Cristo e que buscam em sua própria autonomia a realização da sua vida e a resolução dos seus problemas. Jesus Cristo nos apresenta o seu evangelho, nos apresenta a palavra de Deus, capaz de nos manter firme, não importando a força do vento das dificuldades, não importando o tamanho das ondas que vêm em nossa direção. Quando Jesus Cristo fala em humildade, quando ele fala em chorar pelos pecados, em ser manso, em ter fome e sede de justiça, em ser misericordioso em todas as suas ações, em todos os seus relacionamentos. Quando Jesus Cristo fala em buscar um coração limpo, em buscar uma vida de pacificação, quando Jesus Cristo fala sobre sofrer pelo seu nome, ao testemunhar do seu nome, ele está falando de sabedoria, ele está falando de uma vida prudente, ele está falando de uma vida obediente à vontade de Deus. Ele não está falando em uma vida perigosa, em uma vida vivida ao acaso, em uma vida vivida no escuro, onde não há direção, onde não há um fim. Jesus está falando de uma certeza, de uma vida vivida em confiança, um coração estabelecido na rocha, que é Ele, Jesus Cristo. Viver com prudência é viver obedecendo a tudo aquilo que Jesus Cristo está ensinando. Ser prudente é buscar em Cristo a solução para os problemas, as dúvidas, para as incertezas, a resolução dessas incertezas que nos causam medo, que nos causam ansiedade. Ser prudente é não precisar viver ansioso por causa dessas dificuldades, é não precisar viver temendo o desconhecido, é não precisar temer em meio às grandes lutas e dificuldades. Ser prudente é confiar em Cristo, é ter o coração em Cristo, é ter Cristo no centro da nossa vida. Ser sábio é buscar somente em Cristo a resolução das nossas dúvidas. Ser prudente é viver praticando a justiça de Cristo. Quando fomos salvos, transformados e regenerados, a justiça de Cristo foi imputada em nós. Nós recebemos a justiça de Cristo para vivermos praticando a justiça, para vivermos na sua justiça e não buscando a justiça falha do mundo. Jesus Cristo quer que nós consolidemos a nossa vida e o nosso coração nele. Todo aquele que põe a sua confiança exclusivamente em Jesus Cristo caminhará firme, terá uma caminhada resoluta, uma caminhada onde as dificuldades não o fará deslizar. Agora, todo aquele que coloca a sua confiança nas suas riquezas, todo aquele que coloca o seu coração em teorias humanas, em teorias filosóficas, todo aquele que tenta descansar na ciência, todo aquele que tenta encontrar em algum político ou em alguma sigla partidária a esperança para a sua vida,
o descanso para a sua alma, não encontrará. E é comparado a uma pessoa imprudente, a uma pessoa insensata, a uma pessoa que constrói a sua casa na areia e qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer temor irá derrubar esta casa construída na areia. Irá fazer com que essa vida mergulhe cada vez mais no medo, na ansiedade, na incerteza, chegando ao ponto extremo de tentar encerrar a sua vida, porque não há uma saída, não há uma esperança, não há algo que irá mudar aquela situação. Muitos chegam ao suicídio porque não conseguem encontrar uma certeza, não conseguem encontrar uma verdade, não conseguem encontrar uma saída para os seus problemas, não conseguem encontrar uma luz que seja capaz de iluminar o seu caminhar na escuridão, nas trevas. Esta pessoa com tanto medo, com um coração tão aflitivo, tão amargurado, encontra a solução somente na morte, no suicídio. Este é insensato, este é imprudente. Tentar consolidar a nossa vida e o nosso coração em homens, em filosofias, em ciências, em autoajuda, em experiências humanas, não é capaz para fazer o coração descansar, não é capaz de fazer alguém encostar a cabeça no travesseiro à noite e ter uma noite tranquila e gostosa de sono. Todo aquele que crê em Jesus Cristo e quer ter uma vida obediente aos ensinamentos de Deus, aos mandamentos de Deus, todo aquele que ouve atentamente Jesus Cristo, que busca colocar em prática na sua vida os ensinamentos que Jesus Cristo dá, este homem consegue ter uma vida alicerçada inabalavelmente. Somente Jesus Cristo pode ser o fundamento da nossa vida. Somente Jesus Cristo deve ser o nosso caminhar seguro, firme e esperançoso. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 e 11, nos diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é o fundamento da nossa vida. Somente Jesus Cristo é a base firme, viva e esperançosa do nosso coração. O nosso coração precisa ter Cristo. Nós precisamos ter centralizado no nosso interior Jesus Cristo. Ele não pode ocupar qualquer outro lugar que não o centro da nossa vida, o todo do nosso coração. Para sermos pessoas prudentes, cristãos sábios, filhos obedientes ao Pai Celestial, nós precisamos ouvir atentamente o que Cristo diz. Nós precisamos olhar para a vida de Cristo e viver como ele viveu, buscar expressar na nossa vida Jesus Cristo. Se Jesus Cristo estiver no centro do nosso coração, se ele for a base da nossa vida, nós conseguiremos ter uma vida semelhante a ele. Nós conseguiremos ser espelhos de Jesus Cristo. Ele refletirá em nossa vida. Nós refletiremos Cristo nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. Nós estaremos refletindo Jesus Cristo. Nós estaremos sendo realmente sal e luz. Nós estaremos dando sabor nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Nós não permitiremos que o mundo nos influencie. Nós não permitiremos que a nossa vida seja moldada pelo homem, por ensinamentos humanos, por
pensamentos antropocêntricos. Nós não permitiremos que experiências autônomas sejam a base para o nosso caminhar. A nossa vida, meus irmãos, precisa estar alicerçada em Jesus Cristo, precisa estar fundamentada nos seus ensinamentos. O seu evangelho deve ser a base para a nossa vida. Se Jesus Cristo ocupar o todo do nosso coração, se Ele estiver no centro da nossa vida, nós não permitiremos que o medo ou que a ansiedade nos perturbe, tire o nosso sono, tire a nossa fome, faça-nos perder a direção da nossa vida, faça-nos caminhar na escuridão. Jesus Cristo é e deve ser a base da nossa vida. O Salmo 62, versículos 2 e 8, nos diz que só Ele é a minha rocha. Só Ele é a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Confiei nele em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Que maravilha, meus irmãos, poder saber que Jesus Cristo é a rocha que nos mantém firmes, que nos mantém de pé, que nos mantém inabaláveis. Nós teremos dúvidas, nós ficaremos com medo, claro, porque isso é da natureza humana. Nós poderemos ficar ansiosos e ficaremos porque isso é da nossa natureza humana. Mas isso não permitirá que nós caminhemos no escuro, sem direção. Jesus Cristo, sendo a rocha da nossa vida, permitirá que as dificuldades, as muitas lutas, os medos não tire a nossa esperança. Não tire a nossa certeza de que Ele é soberano, de que Ele é todo-poderoso, de que Ele é o Rei que está entronizado nos céus e na terra. A nossa vida precisa estar fundamentada em Jesus Cristo. Se Jesus Cristo tomar o nosso coração como um todo, se o todo da nossa vida estiver em Cristo e nos seus ensinamentos, nada vai nos fazer perder a esperança de um encontro com Ele quando Ele voltar, ou se o encontrarmos nos céus. Nada vai tirar a nossa esperança de uma vida eterna, de uma vida ao seu lado. Confiar em Jesus Cristo é ser prudente. Ter a vida alicerçada em seus ensinamentos é ser sábio. Não há sabedoria humana. Nós não encontraremos em livro nenhum uma sabedoria tão preciosa, tão grande, tão esperançosa quanto a sabedoria que somente Jesus Cristo pode nos dar. Nós estamos vivendo em meio a uma pandemia. Nós estamos vivendo em meio a muitas mortes causadas por esse vírus tão desconhecido pelos homens. Mas se a nossa vida estiver alicerçada em Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, nem mesmo esse vírus vai nos causar medo. Nem mesmo essa pandemia vai tirar a direção da nossa vida ou a nossa esperança quanto à soberania de Deus, quanto o poder que Deus tem, quanto a manutenção poderosa que Jesus Cristo faz da nossa vida. Nós não teremos dúvida quanto a isso. Nós teremos certeza de que Ele está na direção. Nós teremos a certeza de que todo esse problema, está no controle das mãos de Deus. Nós precisamos confiar em Cristo. Nós precisamos confiar na rocha da nossa vida. Nós precisamos ter Cristo entronizado no todo do nosso coração. É somente em Cristo que a nossa vida deve estar alicerçada. É isto que a parábola dos dois fundamentos nos ensina. Portanto, meus irmãos, fundamentemos a nossa vida em Cristo. Tenhamos o nosso coração somente em Jesus Cristo e nada mais.
Assim nós caminharemos na esperança. Nós não permitiremos que dificuldade nenhuma nos derrube, nos assombre, nos dê tanto medo que vamos perder a direção, vamos perder a esperança de uma vida eterna. Confiemos em Jesus Cristo, meus irmãos. Confiemos nos seus ensinamentos. Busquemos praticar com vigor. Busquemos praticar com todo o nosso coração aquilo que Jesus Cristo ensina, para que possamos ter uma vida de esperança, uma vida consolidada na rocha, para que nenhuma circunstância, nenhuma tempestade, nenhum vento, nenhuma grande onda nos derrube, nos faça perder a esperança. A nossa oração é para que Deus nos ajude a confiar nele, a confiar em seu Filho Jesus Cristo, e não em homens, e não em nada mais. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a termos uma vida de sabedoria nos ensinamentos de Jesus Cristo. Amém.